Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Nascimento, trabalho na Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação e hoje estarei com vocês conduzindo essa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, todos os educadores, educadoras, gestores, familiares e estudantes que fazem parte dessa enorme rede. Esta é uma forma de estarmos juntos, mesmo estando separados. É uma oportunidade para a gente imprescindível. Nessa tarde, a nossa conversa será com o Cláudio Godoy, que é professor e psicólogo, especialista em ansiedade, que também já teve a oportunidade de trabalhar na nossa rede, conhece bastante dos nossos estudantes, né? A nossa conversa será sobre educação especial. O intuito dessa live é ajudar os nossos familiares, que têm, sobretudo, crianças com deficiência em casa, a pensar as questões relacionadas à saúde mental. Aproveito para agradecer também a nossa colega da divisão especial, que está conosco nesse momento, fazendo a tradução para a gente, nossa intérprete de Libras. E agradecer também à Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem nos ajudado em outras transmissões ao vivo, tornando esse espaço mais acessível a todos. E eles também têm produzido conteúdos importantes, com lives, na qual, na semana passada, a nossa diretora de Educação Especial participou. Então, vale a pena vocês acessarem os conteúdos e conhecerem um pouco mais do trabalho da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Voltando ao tema da live, Cláudia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí da sua carreira e como é que você avalia as questões relacionadas à saúde mental, sobretudo os nossos estudantes com deficiência, nesse contexto da pandemia. Uhum. Primeiro de tudo, boa tarde, Luciana, boa tarde, Ana, boa tarde a todo mundo que está assistindo, né? Acho que fiquei super honrado de receber esse convite para a gente conversar, e a ideia é mais a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Para que todo mundo consiga participar em relação a essa live, e inclusive falar, acho que, sobre a importância da saúde mental, principalmente dentro desse contexto de pandemia, né, e nesse contexto da pessoa com deficiência, seja, né, dos profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência, ou se você é um familiar, né, como a gente consegue organizar isso, e qual que é o impacto que a saúde mental acaba tendo, principalmente nesse contexto tão importante que a gente está tendo, né. E aí, para a gente começar, né, eu acho que tem muitas das coisas que a gente vai falar aqui que ele serve para todos nós, né, mas eu acho que é muito importante também a gente perceber como isso afeta, né, a nossa vida nesse contexto da pessoa com deficiência, tá? Então, tem sido... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Às vezes eu engato uma primeira aqui, eu só vou, hein? Vamos lá. Fique à vontade, Cláudio. Então, e aí, e trazendo até nesse aspecto da educação, né? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que para a gente iniciar, eu gostaria de contar um pouco do lugar que eu estou falando, né? Então, primeiramente, meu nome é Cláudio Godoy, eu sou psicólogo, eu sou especialista em ansiedade pela Faculdade de Medicina da USP, e eu trabalhei no projeto Rede, no acompanhamento das crianças com deficiência na escola e fazendo acompanhamento para os profissionais e para as famílias durante quase 8 anos. E aí eu quero trazer um pouco, né, dessa bagagem e dessa vivência para a gente se atualizar isso, conseguir se organizar um pouquinho melhor, né, e conseguir passar por esse período um pouco mais tranquilamente, né? O que eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nesse contexto da pandemia, né? Se a gente for parar para ver, bagunçou nossas vidas de uma maneira geral, de todo mundo. Ninguém está imune a essa situação, né? E qual que é a base dessa situação, né? É que se a gente for parar para pensar, toda a nossa rotina
ela era baseada nos compromissos que a gente tinha fora de casa. Seja, então, levar alguém para a escola, seja o nosso trabalho, todas essas situações, elas definiam nossa rotina. E eram compromissos fixos que a gente precisava organizar o nosso horário de acordar, o nosso horário de dormir, né? E o que sobrava espaço entre essas situações, a gente ia fazer outras coisas, e aí seja, né, um curso, seja uma atividade física, e aí quando entra esse novo contexto, aonde muda toda a minha rotina, muda todos os meus horários, né, e eu preciso em casa virar pai, mãe, cuidador, professor, eu preciso virar tudo isso, e aí tudo se bagunça, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar em relação à nossa saúde mental é que não dá para a gente ter essa separação em si do que é mente e corpo, né? A minha saúde mental, ela está totalmente ligada à saúde do meu corpo e como elas estão combinadas nesse contexto de um corpo que sente, um corpo que precisa desse contato, tá? Então, a gente começa a ver a importância da organização em relação a isso, porque muda tudo, e aí começa a estourar muitos casos de ansiedade, depressão, a gente não consegue ter o contato com a nossa família, e isso começa parece que tudo começa a fall apart, assim, né, a cair, a demolir, né? Então, pode falar. Inclusive, esse contato com o outro, ele tem sido ainda mais dificultado, porque quando a gente precisa sair de casa, esse contato, ele tá ali, né, com uma máscara, né, que dificulta a gente perceber as expressões, a emoção do outro. Então, também já um contato dificultado na próprio gestual corporal, que nos ajuda a entender muito do que a gente, como a gente se comunica, né? Exatamente. E mais do que isso, né, o ser humano, ele é um ser social, né? Então, a gente tem algumas bases, né, e a gente vai entrar um pouquinho em relação a isso, que o contato social, ele é necessário para a nossa boa saúde. E aí, a partir do momento que a gente não tem, a gente é privado disso, né, começa o nosso corpo, né, e não só o nosso, né, mas assim como, por exemplo, das crianças, dos nossos adolescentes, começam a manifestar reações físicas ou emocionais em relação a esse contexto, que é preciso acolher essa sensação e dar a atenção devida para essas manifestações, para que isso não vire uma doença lá na frente. Porque a gente, né, que está na área da saúde acompanhando, a gente está muito preocupado até o quanto isso não vai estourar, por exemplo, de mais casos de transtorno de ansiedade, de depressão, como consequência dessa pandemia. Até porque é um serviço muito pessoal isso, né? E está todo mundo tendo que se adaptar. E aí que a gente retorna para aquele primeiro fato, né? Organizar-se externamente, conseguir se organizar, a sua rotina, né, o que está no nosso entorno, auxilia a nossa organização interna. Durante todos esses anos, né, trabalhando nas escolas, né, e acho que isso é muito, muito claro, né, para as pessoas que acompanham, principalmente o transtorno do espectro autista, a gente sempre bate muito naquela tecla da organização da rotina. O quanto ajuda a criança, por exemplo, a transitar melhor, a entender melhor começo, meio e fim, né? Mas por que a gente pontua isso? Não é que isso é para a criança no transtorno de espectro autista, isso é bom para todo mundo, né? E aí eu quero trazer um pouco a atenção nesse determinado fator da organização da rotina para as nossas vidas, né?
olha só, né, a gente vê assim que cada vez mais nesse período tem muita gente de home office, né, tem gente às vezes que não está conseguindo ficar em casa, está saindo, né, mas olha o quanto a gente não está sabendo, às vezes, a medir, por exemplo, o horário de trabalho, tem feito dobrado turnos de trabalho, né, a gente não tem mais aquela definição de começo, meio e fim, a gente fica muito mais conectado o tempo todo, né, chegando mensagem de trabalho 3 da manhã, meia-noite, e aí a gente achando que tem que estar respondendo a essa situação, o quanto não está faltando para a gente essa organização, e isso não acaba gerando também alguns transtornos para a gente, né? Então, Inclusive, a gente falava de uma reportagem que a gente compartilhou, né, da Veja São Paulo, que ela trouxe uma pesquisa que foi feita aí no final do mês passado, que trazia um dado assim bem alarmante, né? Sobre as preocupações que aparecem nesse momento de isolamento. Então, falava que as pessoas que participaram dessa pesquisa, 76% delas, a preocupação gerava em torno da sua saúde, da saúde dos seus familiares, dos seus amigos e parentes, em torno do medo de hospitais lotados, né, e a questão do desemprego. Então, foram questões que foram aí aumentadas, né, nesse contexto de isolamento e distanciamento social. sim. Tem uma coisa que eu brinco bastante em consultório, né, que é uma coisa assim, né, quando começa a afetar a gente financeiramente, isso começa a gerar problemas de ansiedade. Né? Então também é um problema de saúde pública. A gente brinca porque assim, quando começa a atingir a gente financeiramente, isso nos gera problemas de saúde mental, porque a gente fica sem dormir, a gente começa a ter preocupações, né? E aí a base para isso, né? A gente vai entrar um pouco nisso depois sobre falar sobre inteligência emocional e como isso consegue auxiliar a gente nesse período, né? Conseguindo compreender essas emoções e esses gatilhos que nos dão certas informações sobre o meu organismo e o que ele está pedindo e por que ele afeta meu sono, por que ele me tira do meu centro, né, para a gente conseguir ter uma abordagem mais significativa e mais efetiva frente a essas preocupações. Porque só dar alimento para essa preocupação não adianta, porque eu fico eu chamo a bola de neve do e se, né? Eu fico assim, mas e se tal coisa acontecer? E se isso? E se isso? E aí a gente pensou em 1572 problemas imaginários que só vão sobrecarregar a gente e eles nem às vezes aconteceram, né? E isso me deixa muito distante, às vezes, de um plano de ação. Né? Então, eu acho que com essa live, né, a gente está começando agora, está dando um pouco, introduzindo um pouco o assunto, mas também, às vezes, conseguir passar para as pessoas, né, que estão assistindo, como trazer isso de fato para uma atuação na sua própria vida, para que tenha um impacto efetivo, né, em sua saúde mental, numa melhor organização e num fluir melhor, conseguir a gente sair um pouco melhor do que entrou disso, né? E aí, né, o que eu quero trazer? Então, assim, primeiro a gente entender o que acontece no organismo para a gente conseguir fazer isso. Seres humanos, eles são seres sociais, né? Se você parar para prestar atenção no nascimento de qualquer outro animal, e os seres humanos nós temos, né, fazemos parte desse reino animal, todos os filhotes, se você for ver um filhote de girafa, um filhote de golfinho e outros mamíferos, eles já nascem prontos, eles já nascem andando, eles já nascem nadando, né? Porém, o ser humano não. Se a gente pega um bebê e deixa ele, mesmo com todos os recursos possíveis, né, de alimento, água e tudo assim, ele morre, porque ele precisa dessa conexão social. O bebê, ele tem habilidades sociais incríveis, sabe aquela coisa assim, ele te olha com um olhão assim, aí ele abre um sorriso que faz você querer cuidar dele, que faz você querer se aproximar dele, né? São todas habilidades sociais. E
que fazem, então, a comunidade a cuidar, e aí a nutrir e acolher aquele ser. Né? Todas as nossas emoções, né, elas são como sinalizadores de que algo está acontecendo. E para isso, né, até para a gente trazer uma melhor organização interna, né, eu acho que é muito importante a gente entender quais são os principais gatilhos fisiológicos que a gente tem emocionais que sinalizam algumas coisas para a gente, tá? Então, o primeiro gatilho que eu queria trazer com vocês é o gatilho da fome, né? Para pensar um pouco, para avaliar um pouco, né, o humor das pessoas, ou até o seu próprio humor, muda quando você está com fome. Não sei se vocês já repararam um pouco disso, né? Assim, a gente se transforma, né? A gente vira uma pessoa talvez um pouco menos empática, né? Assim, quando está com fome, né? Esse é um gatilho forte. Então, assim, existem quatro principais gatilhos que disparam essas emoções, e é muito interessante a gente não só reagir a eles, mas assim, prestar atenção em como é que eu estou reagindo e fazer essa checagem primeiro, né? Então, o primeiro é fome. O segundo é, eu estou irritado com alguma outra coisa que eu estou descontando aqui? Vocês já perceberam que às vezes a gente está irritado com alguma coisa, ou a gente desconta em uma outra pessoa, ou às vezes eu desconto na alimentação, eu vou lá e começo a comer, né, disparadamente, e nesse período de pandemia, né, essas coisas começam a estourar, né? Duas coisas que alteram muito nessa situação, né? O sono e a fome, né? A gente está comendo muito mais, né? Então, fome e irritação, certo? O terceiro, que eu acho que é o que mais acomete a gente nessa situação e a gente menos percebe, solidão. Somos seres sociais, estamos falando disso, né? Quando a gente está numa questão de restrição de encontrar com as pessoas, de encontrar nossos familiares, o nosso grupo social, isso começa a afetar o nosso humor também, e muitas vezes, diferente às vezes, por exemplo, da fome, que assim, eu como e aí eu percebo, eu estava com fome, o social, essa necessidade de contato que a gente tem, e muitas vezes estamos, né, não podendo estar em contato com as pessoas, afeta a gente de uma maneira muito forte que a gente não percebe. E aí, onde a gente vai descontar isso, né? A gente vai descontar na alimentação. Às vezes a gente começa a apresentar uma tristeza que a gente não consegue entender de onde que está vindo, né? E por último, o cansaço, né? E aí que a gente linka com essa falta de organização nosso, né? Conforme a gente não se organiza, a gente começa a extrapolar nossos turnos de trabalho, a gente não sabe mais onde começa uma coisa, onde começa outra coisa. E isso vai exaustando a gente, e em meio a essa situação toda, todos esses gatilhos estão estourando ali para a gente, bagunçando a gente internamente, né? E muitas vezes a gente quer dar conta, né, do nosso filho, da pessoa que eu tenho que cuidar, só que eu sempre gosto de pensar que nosso funcionamento de saúde mental, ele é que nem aquelas orientações de avião, sabe? Primeiro a gente precisa colocar a máscara de oxigênio na gente, para aí sim a gente conseguir colocar a máscara no outro. Né? E se a gente não consegue se organizar minimamente para olhar para quais são essas necessidades minhas que estão disparando o tempo todo, eu não vou conseguir olhar as necessidades do outro, porque vai estar um monte, né, as nossas emoções, eu digo que são como alarme, né, elas vão estar disparando um monte de coisa, me dando um monte de sinal aqui, e eu vou estar tão preocupado em querer fazer alguma coisa pelo outro, eu só vou me atropelando,
e as coisas acabam não funcionando muito bem. Ainda mais, né, porque parece que a gente tem uma grande, ainda nesse período, né, parece que tem uma grande cobrança, né, então assim, para minha saúde funcionar ainda tem que fazer atividade física, e aí falam que eu tenho que fazer mais coisas, assim, parece que é uma grande cobrança de tudo, né, que só atropela a gente, né. Calma, gente. E essa questão que você trouxe é muito importante, porque nós estamos aí com uma demanda maior, né? Então a gente tem o trabalho, tem a família, tem os filhos, e tem Sim. essa questão de querer dar esta conta, como você falou, de tudo, e que geralmente também se sobrecarrega muito nas mulheres, né? Então, muitas Uhum. vezes é a mulher que está cuidando da criança, é a mulher que está ali em diversos outros papéis, né? Que acho que até nessa questão de desorganização não consegue nem se organizar na Uhum. questão de ter um tempo para si, né? Sim. E assim, então, e aí assim, resumindo um pouco, puxando para essa situação, até para eu poder entregar o meu melhor para o outro, né, eu preciso minimamente estar ok com as minhas situações. Porque como é que eu vou passar, às vezes, a segurança, né? Quem tem criança em casa sabe que está uma loucura, né? Quando a gente ainda vai lidar com uma criança com deficiência que tem, né, as suas necessidades em relação à nossa atenção, é muito importante esse diálogo. E é muito importante a gente trazer a atenção até para que ela compreenda, né, nesse acolhimento, que são reações, vão ter reações comportamentais, vão ter reações emocionais, e é preciso segurança nossa para passar essa tranquilidade. E acho que muito de um lugar de resiliência, sabe? Falando, deixando claro que a gente compreende que está numa situação que está fora do nosso controle. E que a gente não controla essas situações. No entanto, como é que eu consigo tirar o melhor disso? Né? Cabe aí o nosso direcionamento de olhar. Por que a saúde mental é tão importante, né, mas às vezes eu vejo que é tão, às vezes, desvalorizada? Né? Você pode ver que se a nossa cabeça está no lugar certo, se a gente está equilibrado no momento, a situação às vezes pode estar a pior das piores, mas a gente consegue achar forças e a gente consegue achar soluções para aquelas situações. Se a nossa cabeça não está no lugar certo, pode estar tudo certo, mas parece que a nossa vida está toda bagunçada. Né? E eu acho que é importante a gente mencionar, e é importante a gente vir aqui falar disso, né, conversar sobre o assunto e abrir para as pessoas também colocarem as suas dúvidas, porque quando a gente consegue direcionar, né, a nossa cabeça para o equilíbrio, né, a gente acha soluções. Cláudio, você falou dessa questão das crianças, da gente perceber os nossos sinais, primeiramente, para poder até cuidar melhor do outro. E quando a gente fala sobre as crianças que elas são não falantes, né? Pelo menos do modo que a gente Uhum, comumente faz, que não tem uma linguagem verbal, né? E que já uhum, tem aí uma questão de desorganização própria, que às vezes vem da comorbidade, da deficiência, ou até de uma doença mental pré-existente, né? Como você acha que a gente pode perceber esses sinais para dar uma atenção mais adequada? uhum. Eu acho que tem dois fatores bem importantes que a gente pode ir por aí, é que um deles ah, se tem uma coisa que eu vi durante todos esses anos trabalhando, né, na secretaria com as crianças com deficiência, elas entendem muito mais do que a gente acha que elas estão entendendo. Elas sempre dão um jeito de surpreender a gente em relação a isso. E a segunda é que a nossa comunicação, ela não é só o que eu digo. Tem muito o tom de voz que eu coloco,
tem muito de a postura que eu coloco. A gente sempre traz aquelas orientações de sempre abaixar, né, e falar na mesma altura da criança, né? Por quê? Porque isso muda a mensagem que eu estou passando, né? Então, traz um pouco daquela situação, mesmo quando há, né, alguma dificuldade na compreensão, existem outras coisas que a gente não está levando em conta nessa comunicação que passam segurança, que passam apoio, que passam suporte e acolhimento. E aí entra o nosso tom de voz, a maneira que eu me posturo. E às vezes, muitas vezes, quando eu entro em contato com essa pessoa, se eu estou tenso ou não. O quanto de segurança eu estou passando com o meu corpo nessa comunicação, né? Porque a mensagem, mesmo, seja ela verbal ou escrita, ela é muito pequena em relação à soma de todas essas outras coisas. Né? Você está mutado, acho. Eu estava concordando, é isso mesmo. Perfeito. E às vezes acho que é importante o que você disse, porque essa questão de nos percebermos já é uma dificuldade nesses momentos que as coisas estão aí meio desorganizadas. Então a gente precisa mesmo parar para ver qual é a forma de diálogo, de atenção e de acolhimento que a gente vai oferecer para as nossas crianças, né? Sim. O importante da gente conversar aqui, na verdade, né, é que tudo surge na gente primeiro. Né? Para eu conseguir passar isso para alguém, eu preciso despertar isso em mim primeiro. Né? E eu acho que é por isso que tudo isso que a gente está falando, então, né, eu acho que vale a gente repetir, né, em relação aos gatilhos que acionam emoções na gente, são os gatilhos fisiológicos, né, são a fome, irritação, solidão e o cansaço. Né? Tudo isso parte do que a gente chama de inteligência emocional. Né? É eu conseguir usar das minhas emoções para eu entender o que está acontecendo. E não só ficar reativo a ela, né? Mas usar o que eu sinto para contribuir com uma tomada de decisão, ou o que eu vou fazer com essa situação. Porque às vezes eu posso só estar irritado com o meu marido, né? E eu tô assim, na hora que eu percebo, eu falo assim, nossa, ele nem tinha feito nada, eu tava com fome, né? Então, se às vezes eu começo a olhar de uma maneira diferente para as minhas emoções e olhar para elas como um sinalizador, opa, se eu estou sentindo isso, o que aconteceu? Né? E aí eu passar às vezes por essa checagem, será que eu estou com fome? Eu estou irritado com alguma outra coisa que eu estou descontando aqui, né? Eu estou me sentindo sozinho, faz um tempo que eu não converso com alguém sobre alguma outra coisa, né? Eu estou cansado. E essa checagem, ela auxilia muito, né? Em como eu vou cuidar de alguém, em como é que eu vou estar auxiliando uma outra pessoa e aí sim, né, entregando o meu melhor. Na reportagem que a gente discutiu um pouco, eles falavam muito da questão do sono, né? Porque aí a gente ocupa e a gente fica preocupada em ocupar o tempo todo com alguma coisa que seja útil, né? E a gente se estende um pouco mais nesse dia e acaba super desorganizada em relação ao sono. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do sono para a nossa saúde mental, principalmente nesse momento, né? O sono, ele vem com a ideia de reparar, né? Eu gosto de pensar muito, né, que o nosso funcionamento, ele é que nem a gente teria uma bateria como se fosse a do celular, sabe? Né? E a cada decisão que a gente toma, a cada situação que a gente enfrenta na vida, a gente vai gastando um pouco dessa bateria. Né? E o nosso carregador, né, é o dormir. Né?
E a gente precisa de toda uma certa organização para que isso seja feito da melhor maneira, né? Tenho certeza que assim todo mundo passa uma raiva danada quando você vai precisar do seu celular e a bateria já não está funcionando ali 100%, né? Sono, né? E até se eu estou comendo mais ou a menos, ele acaba sendo um dos aspectos a prestar atenção, né, de como está a nossa saúde mental. Porque quando esses dois fatores são afetados, né, quer dizer que alguma coisa está ali acontecendo. Então, acho que a gente pode até vincular nessa parte da inteligência emocional essa coisa de priorizar o nosso sono, porque muitas vezes ele é um sinal de desorganização. Desorganização, né, de assim, o quanto às vezes minha vida está bagunçada. E quando a gente começa a priorizar o nosso sono, e mais do que isso, né, a gente a fazer uma gestão da nossa energia, né, do dia a dia, né, você vai percebendo que você começa a ter um sono mais reparador, você começa a acordar com mais disposição, e aí eu acho que a gente pode até passar uma orientação bacana, né, para auxiliar as pessoas se organizarem, né, porque eu vejo que é muito, às vezes é fácil a gente falar assim, não, precisa se organizar, assim, tá, mas como, né, assim, um bom fator que eu gosto de orientar as pessoas para auxiliar na sua organização, e aí eu acho que tem muito a ver com o sono, né, ele entra com... Primeiro de tudo, né, antes de dormir, mais ou menos 1 hora e meia, assim, você começa a se desligar. Se desligar dos computadores, se desligar do celular, se desligar desse mundo eletrônico, né? E aí a gente começa a pensar naquela situação de gestão de energia, né? O seu dia seguinte, ele começa, né, no momento que você tá se preparando para dormir. Tá? Então, o que acontece? Aproveita aquela sua última energia do dia, pega uma folha de papel, pega um caderninho e coloca já meio que organizado, assim, qual que são as 3 principais coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Por quê? Porque você colocando no papel, você já tira aquilo da sua cabeça. Né? E você tirando aquilo da sua cabeça, né, você já teve uma atitude em relação àquilo, porque grande parte da nossa preocupação, ela fica criando situações e como sair disso, e a gente não põe uma atitude. Isso tira o nosso sono, isso bagunça a gente de maneira geral. Então é um pequeno gesto de você lista as principais coisas que você precisa fazer amanhã. Não precisa ser muita coisa. 3 coisas, 5 ali. Para no dia seguinte, quando você pegar aquilo, a chance de você se reorganizando a partir daquilo é muito maior. Então, é uma ferramenta útil que você pode auxiliar para se organizar melhor e aumentar o seu funcionamento de sono. Bacana, porque a gente imagina, né? Muitas das nossas famílias, elas por diferentes variáveis continuam ainda, às vezes, saindo para trabalhar, né? Sim. E quando chegam em casa, tem aí a demanda de encontrar essa situação que precisa ser reorganizada, de se reorganizar para estar nessa situação, né? Para depois ainda minimamente conseguir ter esse momento, esse espaço de tranquilidade para chegar no momento do sono. Então é muito bacana. Vi algumas coisas que falavam sobre a nossa respiração, coisas que nós podemos fazer que são simples, né, e que não requerem nenhum tipo de material, coisa e tal, e que também nos ajudam. Eu não sei o que você acha disso, se você quer falar um pouquinho. Isso tem bastante a ver com a ansiedade, né?
A ansiedade, ela é uma sensação e geralmente ela vem, né, com esses pensamentos de preocupação. E é sempre alguma coisa que está lá na frente e alguma coisa que eu não tenho muito controle, né? Ou eu não tenho informações o bastante para ter aquela situação sob controle. E essa ausência de controle começa a disparar, né, esses alarmes que a gente faz na gente de que eu tenho que fazer alguma coisa e isso começa a me acelerar, né? A melhor forma de a gente fazer isso tem a ver com a nossa respiração. Por quê? Porque quando a gente traz a nossa atenção para a nossa respiração, a gente volta, né, a nossa atenção que estava lá na frente para o momento do agora. Tá? E aí a gente começa, a gente pode entrar até com bases do que seria a meditação, e a meditação ela é excelente para um momento de se reorganizar como esse. O que eu acho que às vezes é importante a gente falar sobre, né? Eu acho que muitas pessoas elas têm uma visão errada do que seria a meditação, né? Como se tivesse que ficar lá durante muito tempo, não pense em nada, e é impossível não pensar em nada, né? Não tem como. A meditação nada mais é do que um treino de trazer a sua atenção para o momento presente. Então, um exercício que ajuda muito, né, se você está tendo crises de ansiedade, ainda mais agora, porque eu sei que a busca por atendimentos de saúde está complicada por conta da pandemia, né, então muitos lugares não estão tendo condições de atender, muita gente também fica com medo, né, a orientação nem é essa, é como se a gente se organizar, e aí então a gente fornecer essas informações para que as pessoas consigam fazer isso. Se você está sentindo, né, que está tendo esses sintomas de ansiedade, eu acho que vale a pena treinar e tentar, né, fazer um exercício simples de meditação. Acho que a gente pode até ensinar aqui, eu acho que a ideia é sempre as pessoas saírem um pouquinho melhor do que entraram. São poucas orientações. Uma é, sente num lugar, né, que seja minimamente confortável, né? Comece com 3 minutos, né? Põe um timer de 3 minutos, se possível, deixa seu celular no modo avião, nesse momento, para você, nesses 3 minutos, né, de organização, você não ser bombardeado de mensagens ali. E aí, nesses 3 minutos, você vai trazer a sua atenção para a respiração. Você vai prestar atenção na sua respiração. Então, você vai inspirar pelo nariz. E quando você for soltar o ar, você topa? Vamos? Vamos lá, então, vamos lá. Senta de uma maneira confortável aí, gente, vamos lá. Né? Quando você inspira, você vai inspirar, e quando você for soltar o ar, você conta, né? Presta atenção nessa respiração e conta 1. Você dá uma segurada, então, né? Sim. Inspira, solta o ar, 1, né? Inspira de novo, solta o ar, 2. Quando você chegar até 10, você retoma, você volta para 1. O que vai acontecer? E aí eu já te antecipo. Você vai perder a conta, você vai pensar em outra coisa, a sua cabeça vai para outro lugar. O que você vai fazer quando isso acontecer? Você gentilmente vai falar assim, opa, pensei em outra coisa, deixa eu voltar aqui. Você não precisa brigar com o seu pensamento, ai caramba, eu não consigo, ou coisas do tipo assim. Vai acontecer, é esperado que aconteça. Você vai para assim, opa, perdi a concentração aqui, deixa eu voltar. E aí você volta. Acabou os 3 minutos, presta um pouco atenção em como é que está seu corpo. Se ele está um pouco diferente do que estava do começo, tá? E tenta colocar isso de uma forma diária. Você vai ver que você vai começar a se organizar internamente um pouco melhor, porque isso traz mais foco para você, né? O grande problema da ansiedade é que ela quer que você dê conta de tudo ao mesmo tempo. Você vai pensar ao mesmo tempo em todos os seus problemas, você vai assim, e isso vai te sobrecarregando de uma forma que é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa, porque você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo, e aí você não vai conseguir fazer nada, e aí isso vai se sentir muito mal com você mesmo, né? Conforme você vai trazendo
esse exercício de foco para você, você vai ver que você vai conseguir organizar melhor o que fazer primeiro, e aí você vai se sentindo melhor com você mesmo. É interessante você falar isso, porque nas nossas recomendações para os nossos alunos com deficiência, a gente coloca essa questão de, no momento das atividades, por exemplo, então ele está ali, tem um momento que foi deixado para ele fazer as lições e coisa e tal, e ser auxiliado por alguém em casa, que às vezes a família pode ter aquela ansiedade de que ele faça naquele momento, naquele tempo, só que no ritmo da própria família, né? Então, bom, a gente também precisa pensar no ritmo desse estudante, porque talvez aquele momento não seja o melhor, né? Então, acho que também dá para a gente parar, respirar, ok, agora não dá, tá acontecendo a aula, mas o que é que eu posso fazer, né, num outro momento, para que eu também não traga essa agitação, essa ansiedade para o estudante, né? Exatamente. E eu vejo, né, nesses anos todos, né, trabalhando com as crianças com deficiência, o quanto elas não ensinam a gente em relação à paciência, né, porque elas trazem, né, a gente muitas vezes vem correndo e tudo mais, né, e elas ensinam tanto a gente isso, né, de que assim, tudo tem seu tempo, né, e ela evolui em seu tempo, né, e é muito gratificante a gente conseguir olhar e prestar atenção nisso, né, porque gera é, essa transformação na gente mesmo, né, desse funcionamento. E eu gostei da dica do exercício. Vou começar a colocar aí na minha prática também, Sim. diária. Não E eu acho requer aí E eu acho que uma última materiais. dica, né, assim, a princípio para uma melhor organização interna em relação a esses funcionamentos de ansiedade, é muito, acho que uma dieta de notícias, sabe? Uh, a gente o tempo todo, né, com essa, a gente tem o fenômeno da globalização, o mundo inteiro está conectado, então para a gente fica notícias o tempo todo em relação a tudo, né? Isso eu vejo que nesses períodos muitas vezes não faz tão bem. O que eu acho que é interessante, né? Define, e aí de novo vem o fator da organização, né? Define um dia, um horário, né? Um horário no dia para você ir e se atualizar das notícias. Muitas vezes a gente quer dar uma pausa de um trabalho que está fazendo alguma coisa, a primeira coisa que abre é o site de notícias e aí vem mais aquele conteúdo ali para gente, né? Sobrecarrega muito, né, a gente. E uma coisa que eu tenho visto assim que cada vez mais, né? Ver notícia é que nem novela, sabe? Porque assim, quando você vai ver que assim, se você define um horário específico para você se atualizar, né? Você vai ver que em pouco tempo você já acompanha tudo que está acontecendo, assim, né? Você não precisa de muito, assim. Você viu uma coisinha que assim, você já entendeu. E mais do que isso, as notícias importantes chegam em você, né? Porque as pessoas vêm comentam. Então, até para a gente conseguir se conectar e se organizar um pouco melhor, a gente precisa filtrar um pouco melhor essa enxurrada de informações que vem, né? Porque para virar notícia acaba sendo coisas negativas, coisas positivas acontecem todo dia, né? Mas não necessariamente da Ibope. Então, é importante se manter atualizado? Sim, é importante se manter atualizado. Porém, define em que momento do dia você vai fazer isso, né? Não deixa sem filtro a situação, porque mais sobrecarrega a gente do que às vezes ajuda. E definir esse canal de comunicação que você escolhe para ver, porque, como você falou, a gente acompanha a mídia e vê essa dificuldade da própria mídia em trazer filtros, né? E às vezes você já está com uma questão ali de um luto em família, ou ali lutando pela sua sobrevivência, e ainda se depara com notícias que não são assim tão felizes. E já traz um interesse, uma sensação mesmo de tristeza, e que não corrobora ainda com o momento que a gente está vivendo, né? Exatamente, né?
Cláudia, eu tô olhando aqui, a gente está se aproximando do momento das As perguntas. perguntas. Tem mais Isso. 1 minutinho e meio. Acho que a gente já pode começar, né, com as perguntas do pessoal. Pode, vamos então. Nós falamos da questão da organização, da dieta de notícias, adorei. Aqui apareceu uma perguntinha da Adriana Gomes. Peço uma fala para orientar as famílias das crianças com deficiência, principalmente as crianças com TEA, que estão sem rotina habitual. Perfeito. Vamos falar então, né? Entra muito naquele ponto inicial que a gente trouxe, da parte da organização, né? A gente estava falando, né, que um dos principais fatores para a organização interna da criança com TEA é a organização de rotina. Porém, a vida, ela bagunça as coisas, né? E essa organização de rotina, ela não é importante só para a criança que tem TEA, só para adolescente que tem TEA, ela é importante para a gente. Só que para eu conseguir auxiliar a organização da rotina, né, do meu filho com TEA, da criança que eu trabalho com TEA, minimamente eu preciso estar com a minha rotina organizada. Como é que a gente faz nas escolas, em casa, né? Tem os horários já definidos, né, de qual vai ser o horário da aula, o horário do parque e tudo mais, e aí eu monto a rotina com ele, né? Agora, bagunçou para todo mundo. Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro senta, pega um papel e define qual que vai ser a nossa rotina. A gente precisa criar uma nova rotina nesses momentos. Eu me organizando, né? Eu consigo auxiliar alguém que está precisando dessa organização também. Lembrando que, assim, esse funcionamento, ele é muito igual o do avião. Eu preciso botar primeiro o oxigênio em mim, para depois eu conseguir colocar o oxigênio em alguém, né? Quer complementar? Eu penso que quando você deu esse exemplo da rotina que a gente tem dentro da escola, de ter um momento do parque, um momento da brincadeira, é importante a gente pensar nesse momento de lazer, né? E trazer também para os nossos estudantes, porque se nós adultos já estamos aí enfrentando tantas sensações e sentimentos diferenciados, imagina as nossas crianças, os nossos jovens, né? Os jovens que ficam aí presos no momento que eles geralmente estariam em grupos. Então, pensar nessa rotina em brincadeiras, em momentos de contato. Então, crianças pequenas que a gente consegue ter um momento de banho, que você tem esse contato maior, porque a gente já está assim tão desprovido de contato. Então, se a gente conseguir ter este contato mais próximo dentro da nossa família, é importante. E acho que mais do que isso, né? Eu acho que são atividades assim, né? E outras atividades manuais, elas são necessárias para a gente conseguir desligar um pouco o cérebro, sabe? Assim, né? Mesmo se for às vezes mexer no jardim, ou brincar com o seu pet, ou se conectar nesse momento, né, de alguma coisa, assim, por exemplo, mesmo nesse período de banho, onde você tem esse contato, a gente tem essa necessidade, porque são nessas atividades que nosso cérebro descansa um pouco. A gente tem atividades intelectuais que ficam bombardeando a gente de informação durante muito tempo, né? E o nosso cérebro precisa organizar isso, e a gente recebe uma mensagem chocante, e aí isso dispara certos sinalizadores emocionais, o nosso cérebro também precisa dar uma acalmada nisso. Esses momentos que você está mencionando, eles são fundamentais para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde também. Sim, vamos ver mais perguntas. Adriana Raimundo, como orientar as famílias com as crianças com deficiência? Pode aparecer mais algumas, que a gente faz um bloco e responde. Acho que vamos respondendo, que aí Tá bom. que aí a gente organiza também e a gente não, não fica tão perdido. Como orientar as famílias com as crianças com deficiência? A gente mencionou um pouquinho muito
de que a melhor maneira de a gente passar essas informações é pelo diálogo, e o diálogo não é, em si, o que a gente fala, é a maneira que a gente fala. Então, eu tendo segurança, né, eu conseguindo trazer, né, esse lugar de resiliência mesmo para nossas crianças e adolescentes. Eles compreendem muito mais do que a gente imagina. E eles compreendem não só pelo que a gente fala, mas pela nossa postura, pelo nosso olhar, se o nosso corpo está tenso ou não, a maneira que essa mensagem está sendo passada, tá? O que é importante a gente colocar? A gente trazer muito essa visão de resiliência. Falar assim, olha, né, estamos no momento que a gente não tem controle, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? No entanto, como é que a gente tira o melhor disso? Da onde isso gera um movimento de que assim a gente não tem controle, tudo bem. Ainda assim, o que cabe a gente fazer, né? O que eu posso fazer? Como é que eu posso me reconectar, criar minha rotina, ainda assim aprender e desenvolver nesse período, né? Trazendo essa visão de que não necessariamente tudo precisa estar sob controle, mas e sim como a gente consegue se adaptar sendo resiliente nessa situação. E uma coisa que eu também quero ressaltar é a importância desse momento de nós, como educadores, estarmos mais próximos desta família, né? Hoje a gente está aí com diversos canais de comunicação, então a gente tem canais como o WhatsApp, temos as chamadas via Classroom, onde estão acontecendo a plataforma das aulas, há pouco o AE também tem acesso. Então, como que a gente pode se fortalecer nesse momento com a ajuda da escola? Quem são as pessoas que estão trabalhando e que podem nos atender e que podem nos acolher? Então, a gente também tem aí a escola com essa comunicação aberta de orientação para a família, né? Porque às vezes você tem uma questão que basta um diálogo para que ela seja resolvida, né? Exatamente, né? Como transmitir para as famílias a organização em casa sem ser uma obrigação? Maria, eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento, né, dos benefícios mesmo, porque a ausência de uma organização, ela costuma trazer muitos problemas. E quando a gente fala de organização, eu nem falo assim, estar tudo cronometrado, não, é minimamente uma organização do dia a dia, né, com mínimas rotinas, porque antigamente os horários dos meus compromissos definiam a minha rotina. Hoje em dia, eu não tenho mais essa organização externa, então, minimamente, eu preciso ser ativo à minha rotina para conseguir ter essa organização. E aí, tendo minimamente isso, a gente consegue se organizar melhor internamente. Como transmitir isso para a família? Né? Começar a falar assim, olha, né, em relação ao diálogo, porque eu vejo que também um fator que tem acontecido muito, né, até às vezes a convivência dentro de casa. Muitas pessoas moram dentro de uma mesma casa, isso começa a ter conflitos. Então, trazer as pessoas para conversar e ter minimamente um diálogo para elas conseguirem se adaptar nesses horários onde todo mundo está usando as mesmas coisas no mesmo momento, né? Para trazer até um pouco mais de harmonia, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não se conversam. E muito mais que isso, às vezes as pessoas não se ouvem, né? Então, às vezes eu ouvi um pouco do incômodo, né, do que está acontecendo, a gente consegue achar soluções juntos. Porque eu vejo que nesse período, né, mais do que o problema de um confinamento das pessoas, de um confinamento de corpos, né, está tendo um confinamento de emoções, que isso tende a trazer problemas para frente, né? Então, a gente ter esse espaço para conversar o diálogo, para conseguir achar soluções juntos. Olha, está todo mundo numa situação difícil, como é que a gente sai dessa situação, como é que a gente acha soluções juntos nessa situação,
faz a diferença. Ouvir o outro, conseguir falar do que você está sentindo nesse momento, né? Tá difícil? Você tá levando na boa? Você consegue, às vezes, auxiliar? Como é que tá? O que você tá sentindo falta, né? Não deixar essas emoções confinadas, sabe? Um momento de empatia, né? A gente vê aí crescendo também um aumento de violência doméstica, e é o que você falou, aquelas coisas que antes passavam desapercebidas, elas começam a tomar uma outra proporção. Vamos ver mais perguntas. Margarete Bezerra, é um bom conteúdo trabalhar as emoções nesse momento remoto, com histórias e outros conteúdos relacionados para auxiliar a volta quando ela vier? Então, trabalhar histórias. Com histórias é bem importante, porque ela também traz, né, muito dessa situação. E talvez, né, não só uma história pronta, mas assim, vamos escrever histórias, né? E aí pensando nas crianças, né? Como é que elas expressariam nesse momento o que é para ela estar nessa situação, né, da quarentena, da pandemia, né? Buscar formas de expressar isso, né, para não deixar essas emoções confinadas, né. E queria, assim, né, agradecer todo mundo que está acompanhando, né, e se tem, às vezes, interesse nesse trabalho, né, voltado à ansiedade e tudo. Meu nome é Cláudio Godoy. A gente aproveitar, né, a gente fez a publicação desse livro, né, recentemente lá no ambulatório de ansiedade da Faculdade de Medicina da USP, né, que é um livro mais voltado, é um livro mais voltado para os profissionais da saúde, né, que abordando as maneiras de como lidar e tratar clinicamente transtornos de ansiedade, mas tenho certeza que muitos profissionais da rede, né, também são profissionais da saúde, podem se beneficiar disso. E, né, colocar em prática, né, eu acho que a ideia muito mais dessa live é trazer, né, uma discussão e um olhar até direcionado para o que mudar um pouquinho para conseguir passar melhor desse período, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, todo mundo aí. Eu quero também comentar que o governo do estado, em parceria com a Lucy Montoro, traz um atendimento psicológico gratuito para pessoas com deficiência. A gente vai deixar aí o nosso telefone da Divisão de Educação Especial para que essas informações, tanto do livro, tem o e-mail também, eu estou vendo aqui, tanto do livro do Cláudio, quanto desse atendimento psicológico gratuito pelo governo do estado, a gente também pode dar essa informação. Lembrar que nós, da Divisão de Educação Especial, estamos abertos ao acolhimento, à conversa. Então, os nossos canais são para a família, são para os educadores, para os gestores. E para a gente é muito importante esse momento de fala. A gente iniciou com você, Cláudio, pensando na importância de atender e acolher as nossas famílias, porque a gente, como profissional, vem passando aí, vivendo todos esses sentimentos. Hoje mesmo uma colega falava, eu fui no médico e falei que era professora, ele já começou a falar, ter várias perguntas sobre o ensino à distância, né? Então, Sim. às vezes, a gente até esquece que o professor também está passando por todas essas emoções e está vivendo tudo isso como todos, né? Então, a gente quer deixar aberto. Essa é a primeira, né? Espero que vocês estejam aí aproveitando. Nós ainda vamos voltar com outras temáticas que a gente acha de suma importância discutir. Temos os outros núcleos também fazendo lives interessantíssimas e elas ficam aí registradas no canal, então todo mundo pode acompanhar pelo canal, resgatar as lives passadas. Temos assuntos muito interessantes para todos. E espero que todo mundo tenha gostado, né? Se quiser também acompanhar meu trabalho, pode seguir, né, hoje pelo Instagram, né, Cláudio Godoy, né, atualmente eu não trabalho mais na rede diretamente
no acompanhamento das crianças com deficiência, nem aos profissionais que prestam esse atendimento. Eu estou muito mais vinculado agora, né, com psicologia esportiva, mas também visando a parte da inclusão, né? Eu estou trabalhando internacionalmente numa equipe do Michael Jordan, do basquete, e tem muitas ideias que eu acho que pode ampliar e vai, né, trazer muitas novidades em relação à educação, né, e ensino de crianças com deficiência. Por mais que a gente mude a forma que a gente faz, parece que o que faz sentido, a gente nunca sai daquele lugar, né? É muito curioso. Para mim faz muito sentido isso. E eu queria agradecer, né, todo mundo que está acompanhando. Espero que consigam sair um pouquinho melhor do que entraram nessa live. Cláudio, nós que agradecemos. O Cláudio é super modesto, mas ele foi um pioneiro na área da psicologia nos esportes, né? Não sei se eu falei certo. Nós agradecemos a sua participação, a sua fala tão acolhedora e tão próxima, né? Agradeço a toda a equipe técnica, aqui, a Ana Carla, a Patrícia, que nos ajudou com a live, para a gente poder entender esses apetrechos, que a gente também está se habituando a eles. A todos os nossos professores, gestores, as nossas famílias, aos nossos estudantes, a secretaria por nos disponibilizar esse canal de conversa mais próxima, né? E a toda a equipe de educação especial dos nossos 13 territórios, que vem aí diariamente trabalhando em prol de termos acesso a tudo que a rede nos oferece. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ana Cláudia, que ficou aí interpretando, que é tão importante para nós. E a gente encerra assim. Quiserem o nosso contato, ele passou na tela, mas fiquem à vontade para nos procurar. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Tchau, tchau.